Tuliana Lustosa, né? Muito obrigado. Te agradeço pela sua presença aqui. A Travestis, eu não erro mais. O pessoal de casa não pôde ver o meu erro no início, não, mas agora eu acertei. Muito obrigado pela sua presença aqui e hoje a gente vai conhecer a sua história. Ah, sim. A gente tava falando, né, mas acabou que cortou o áudio. Eu perguntei pra ela, gente, como foi o início da carreira dela, não, da vida dela, né? Ela nasceu no Piauí e só nasceu, né? Então a vida toda dela praticamente foi na Bahia. Entre Bahia, Rio de Janeiro também, né? Você foi? Isso. Então volta a contar pro pessoal de casa poder entender a história. Vamos lá. Eu nasci no interior do Piauí, chamado Corrente. A dama tá vendo o programa? Ela tá aqui falando comigo. Manda um abraço pra ela, velho. Beijo, Alana. Sua gostosa, grande abraço, perfeita. grande beijo pra você, viu, Alana? Gente, ó, presta a Alana atenção. foi a nossa primeira convidada eu aqui sei, do Pode Mais, sabe? Eu vi o podcast aqui de vocês. Mas ela vai voltar aqui, tá convidada pra voltar já em novembro, dezembro, a hora que ela quiser, na verdade. Eu gosto assim, que ela falou assim, tá sem áudio nenhum, me ligou, preocupada. Maravilhosa. Sim, nossa. Gente, voltando. Eu nasci no interior do Piauí, e aí... porque o meu pai não queria, na época não quis me assumir, não quis ajudar a minha mãe. Então a gente sabe que muitas mulheres passam por isso, né? De ter que assumir o parto, ou pelo menos os primeiros anos ali daquele filho, sozinha. Então, como ela era do interior, ela era retirante, né? Imigrante. Ela teve que voltar. Aí eu nasci lá em Corrente, com poucos dias de vida. Ela pegou o bom pau de arara dela e veio aqui pra Salvador. Eu no pau de arara bebezinha. Minha mãe até hoje ela ri quando ela lembra disso. E eu só assumi. Eu fiquei vários anos sem assumir a minha identidade. Sim. Porque eu tinha receio da minha mãe se sentir mal, entendeu? Eu ia até te fazer essa pergunta. Porque minha mãe, você sabe, eu já falei aqui, né? Que ela que me acolheu, ela que esteve sempre ao meu lado. Então, eu tinha medo de... Era a única pessoa que te apoiava. Isso. Eu tinha medo de perder ela, entendeu? Mas aconteceu, eu fui pro Rio de Janeiro. Quantos anos? Com 18 anos. Aí você já estava já um pouco já mais experiente, maduro, amadurecendo. E aí, 3 meses depois 9, que eu entrei 10, na 11, universidade... 12 anos de idade, você passou por essa fase da vida, né? No caso, adolescente. Né? E aí, como é que foi essa fase? É isso, enquanto tava todo mundo nas festas, transando, beijando na boca, eu era ABV, virgem e tal, entendeu? Eu só fui perder minha virgindade com 18 anos. E logo depois disso, alguns meses, eu me transformei em uma mulher trans. Eu me assumi uma mulher trans 3 meses depois, entendeu? Então, eu nem cheguei a ser gay muito tempo. Eu fui pouquíssimos meses, digamos, gay. Porque geralmente as pessoas trans, antes de virar trans, são gays, né? Digamos. Sim, sim. E só que eu passei por um longo período incubado, onde eu nem assumia que era gay. Então, não vivi a minha adolescência dos 17, dos 16 anos. Quando você sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, sua mãe vai junto ou ela fica Eu aqui? saí do Piauí. Eu saí com 15 anos, fui morar no Piauí, no Dom Barreto, que é... Nesse caso, sozinha, não foi com sua mãe? Isso, sozinha. Fui morar na casa da minha tia, que era professora nessa escola. Aí do Piauí... Isso, que ela fica entre as 3 primeiras colocadas no Enem do Brasil. Sim. É o Instituto Dom Barreto. E eu fui por isso, porque eu queria... ter uma preparação, um estudo, né? Então, eu decidi ir pra lá, para o Instituto Dom Barreto. Estudei, me formei. E aí eu passei, né, na UERJ, na UFRJ. Escolhi a UERJ por ser uma universidade menos academicista, mais prática do que teórica, por exemplo. Entendeu? E... Você sofreu muitos preconceitos na rua nesse período Sim, dessa transição dos 9 aos 18 anos? Vamos colocar nesse período, porque é o período que a gente está conversando aqui. Você sofreu muitos preconceitos na rua? Bares, restaurantes, shopping, praia, alguma coisa assim? Não, nesse sentido, não? Não, eu sofri dos 18 até hoje. Então não foi nem naquela fase de adolescência, foi depois? Foi quando eu me assumi trans. Assumi totalmente. Quando eu me vesti enquanto mulher, quando eu assumi o meu gênero. Pronto. Foi a partir daí que eu comecei Foi que você cursou faculdade? Isso. Foi, né? Foi. No início da graduação eu transicionei, entendeu? Pois é, gente. Ela é formada em História de Arte, né? História da Arte. Da Arte, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? Também é escritora, cantora e compositora.
né? Fala um pouco sobre essa fase já aí no Rio de Janeiro que você já estuda, né, História da Arte. Pronto, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha já o sonho, desde criança, de ser escritora. E eu tinha que decidir, ou eu faço uma faculdade de arte, que envolve literatura, música, cinema, teatro, dança, ou eu pintura, escultura, ou eu fazia uma universidade de letras, que eu só ia estudar gramática e literatura. Então, eu preferi a história da arte e o campo da arte, porque eu acredito que eu ia abarcar muito mais coisas, eu ia abarcar muito mais conhecimentos artísticos propriamente. Não ficar estudando gramática, tipo concordância verbal, essas coisas de gramática, sabe? Eu queria estudar a arte da coisa. Tanto que lá eu me descobri enquanto artista visual, concorri ao Prêmio Pipa, que é um dos prêmios de arte contemporânea mais importantes, né? Concorri ao Prêmio Pipa de 2019 e tive certo êxito nesse sentido. Lá eu comecei também a ser DJ de funk. Então, eu era produtora de podcasts, de beats, músicas de funk. E a partir disso, eu comecei a me interessar e ingressar no mundo da música. Foi ali que eu comecei, entendeu? Então, muitas pessoas me perguntam, Tertu, como foi sua vivência no funk? Foi muito o que eu passei no Rio também. Muita, como que eu posso te dizer? A dificuldade de ser uma mulher trans no mercado da música, a dificuldade de ser uma mulher nordestina no mercado da música do Sudeste. Então, muitas coisas eu passei nessa época. Me formei, eu vim para Salvador. E aí, voltei a morar com a minha mãe. E quando eu me formei, que eu voltei a morar com a minha mãe, eu não consegui nenhum emprego. Lá eu tinha emprego num estúdio de música, eu era mediadora de galerias de arte, então sempre estava trabalhando, além de bolsas que eu recebia na universidade, né, de pesquisa, PIBIC, essas coisas. E aqui eu não tive oportunidade de nenhuma instituição, nenhum museu, nada, nem nenhuma farmácia, supermercado, que eu mandei currículo para vários lugares, e aí eu decidi vender os brigadeiros, né? Decidi começar um trabalho autônomo. Quando eu comecei a vender o brigadeiro, eu comecei a cantar Olha o brigadeiro da loura. E aí comecei a inventar um monte de coisa, né? Isso ainda é no Rio de Janeiro? Não, isso em Salvador. Já tá em Salvador já? Sim. Pronto. Quando eu me formei, que eu falei aqui agora, que eu voltei do Rio de Janeiro para Salvador e comecei a vender brigadeiro no Porto da Barra. Entendeu? E aí disso eu comecei a cantar músicas para vender o brigadeiro. E nessa que eu cantei essas músicas para vender, eu disse, poxa, dá para eu compor uma para mim mesma. E aí eu compus a música Ele Senta em Cima da Prostituta. E ela começou a bater no paredão. Tipo, a galera me mandando vários vídeos de em cima da prostituta batendo no paredão. Aí eu fui e gravei mais outra, Goza em Cima do Meu Cu. Depois eu gravei Murro na Costela do Viado. Então, foi uma sequência de 3 sucessos nos paredões. As minhas 3 primeiras músicas. E foi muito marcante para mim conseguir sair desse estágio de uma pessoa vendedora ambulante para uma cantora, uma artista. Uma nova perspectiva surgiu. Então, quando eu vendia brigadeiro, por exemplo, eu tentei fazer um mestrado, mas eu não tinha nem tempo nem cabeça para estudar. Porque eu estava envolvida com 1000 coisas, né? Até minha carreira também, 1 milhão de coisas. Hoje em dia, eu tenho mais tempo também para mim, né? Não estou mais vendendo brigadeiro na Barra. Tenho mais tempo para estudar. E estou aí, né? Correndo atrás de novos objetivos. Agora fazer um mestrado. E no futuro um doutorado. E vão ter que respeitar uma travesti doutora. Você falou que tem tempo para estudar, mas estava estudando aqui agora há pouco, né? Eu estava estudando inglês, Antes de começar o programa, a gente estava aguardando ela terminar a aula dela, gente. É assim, são 3 fases o mestrado. O primeiro é o projeto de pesquisa. Eu tirei 9. O segundo vai sair dia 20 agora, que é o memorial, tipo as coisas que você já fez. E o terceiro é uma entrevista oral, tô super confiante.
E depois tem a prova de inglês. A prova de inglês, que eu tô estudando esse inglês, que é em março, né? Que aí eu vou pegar 2 semestres de inglês. E é isso, vamos estudar. Deixa eu pegar um ponto que você falou lá atrás, né, em relação à sua mãe. Você disse que a sua preocupação naquele momento para se assumir era com sua mãe. E como foi isso? Como foi a sua relação com a família? Você não contou nessa parte que quando você se revela depois, quando sua mãe fica sabendo, e aí como foi a relação? A reação da minha mãe foi super tranquila. Minha mãe é aquele típica mulher solteira do interior que se emancipou, que conseguiu sua casa, não depende de macho pra nada. O dinheiro dela é ela que ganha, que ela é cabeleireira. E eu acho muito importante a história dela enquanto uma mulher trans, ou enquanto uma mãe de mulher trans que aceitou a filha em todos os momentos. E do interior, né? A gente que é do interior tem que se desdobrar 10, 20, 30, 40 vezes pra conseguir as coisas, né? E pra ela não foi diferente. Ela teve que dar o nome dela, se desdobrar em 1000 coisas, pra conseguir os objetivos dela. E o estudo que ela não pôde ter, ela sempre me deu. Então, ela me deu aula de inglês quando eu tinha 12 anos até os 16. Eu fiz aula de inglês até os 15, eu acho. 12 aos 15, 11 aos 15, uma coisa assim. Tanto que agora, quando eu voltei, eu já, meio que falo inglês, né? Só que tinha muita coisa que eu tava esquecido, que eu tenho 7 anos sem estudar inglês. 7 ou 8. Mas aí minha mãe sempre quis me dar estudos, trabalhava igual uma desgraçada para poder pagar uma escola, para poder eu estudar também lá em Teresina. E o resultado veio logo depois. Ela não conseguiu realizar o sonho dela de ela estudar, mas ela realizou o sonho dela de ter uma filha que estuda. E eu sou uma mulher trans. Então, na verdade, ela não queria que a filha dela passasse por tudo que ela passou na vida, na verdade, né? A oportunidade que ela não teve, ela queria te dar, na verdade, né? exatamente. Ela saiu muito nova de Corrente, uma cidade do interior do Piauí. E nessa vulnerabilidade, ela foi construindo a vida dela. Sem dinheiro da mãe, sem ajuda de ninguém. Ela simplesmente Hoje você já consegue já ajudar sua mãe, no caso, né? Hoje... Talvez como você queria, ou você ainda pretende ter um sonho em relação a isso ainda? Eu tenho, sim, um sonho. Um sonho de minha mãe não precisar ainda passar, mesmo depois de tanta idade, trabalhar tanto com cabelo o dia inteiro, entendeu? Eu ainda tenho esse objetivo de tirar ela dessa vulnerabilidade também, de um certo modo, pela idade, né? Ela conquistou muita coisa com o trabalho dela. Filha única? Sim, sou filha única. Ela conquistou muita coisa com o trabalho dela e eu espero poder proporcionar muita coisa. Eu tô aqui por causa da minha mãe para ela, sabe? Massa, top. Artista visual também, né? Você. Sim. Fala um pouco sobre o prêmio que você recebeu em relação a essa... Não recebi, eu concorri. Concorreu, não foi? Sim. Só colocou que recebeu. Então, eu sou um artista pornoterrorista, né? Eu trabalho com essa linguagem de desconstrução da pornografia, que está vinculada a Diana Torres, por exemplo, que vai falar do pós-pornô. Né? O que é o pós-pornô? É você pegar dildo, que é o pênis de plástico, você pegar chicote, algema, todos esses elementos, ou não, ou então você aparecer nua, enfim. São performances e apresentações corporais que fissuram o sistema, que de algum modo quebram essa cristalização aí que a gente tem no sistema. E eu fico... E meu primeiro trabalho assim que repercutiu, que foi exposto na Cidade do México, Holanda, vários festivais de cinema, foi a Cuceta, que é a minha performance tatuando uma buceta no cu, que foi um homem trans que fez, Sarelton Panambi, essa tatuagem. E a gente rodou, inclusive passou agora teve também recentemente no Sesc, São Paulo, né? Enfim, várias instituições aí abraçaram essa performance. Uma outra performance que eu fiz mais recentemente, depois desse prêmio,
foi que eu queimei a bandeira do Brasil. Isso eu ia tocar nesse assunto. Pois também. Isso é uma performance. Eu acabei até deixando pra parte de política, você daqui a pouco vai falar um pouquinho. Sim. Mas pode falar. Mas enfim, não, depois a gente fala mais especificamente sobre isso. Essa parte da bandeira. Mas isso é um outro exemplo de uma outra performance que eu faço. Mas eu não tenho só performance, eu tenho também pintura, eu tenho instalação, eu tenho escultura... Eu tenho uma série de trabalhos. Vocês podem acessar lá no Prêmio Pipa. É só digitar no Google. Prêmio Pipa Tertuliana Lustosa. Que vai aparecer todas as minhas obras. Além disso, também sou escritora. Fala um pouco sobre isso também. Gente, rapaz, meus livros estão sendo impressos. Quantos livros você já escreveu? Então, nunca publiquei nenhum livro. Eu só publiquei em coletâneas de outros textos. Minha primeira publicação foi o Manifesto Traveco Terrorista, que foi um texto que hoje em dia ele é leitura obrigatória em várias universidades do Brasil, né? O Manifesto Traveco Terrorista, ele é uma contrapornopolítica aplicada ao Manifesto Contrasexual de Paulo Preciado, pensando as especificidades latino-americanas. Porque o Paulo Preciado, ele pega o Manifesto Comunista e escreve uma espécie de manifesto... que é o manifesto contrasexual, um manifesto de um homem trans, de uma pessoa trans não binária, que é a pessoa dele, falando sobre a transição, falando sobre a quebra do gênero, das cristalizações, porém, ele é europeu, né? E no Manifesto Traveco Terrorista eu vou destrinchar quais são as especificidades e as vivências de uma pessoa trans na América Latina. E aí esse texto se tornou uma leitura obrigatória em várias universidades, o FMG, o FRJ, o UERJ. No Brasil inteiro, já fui convidada para dar palestra na estadual de Minas. Eu viajei, eles pagaram tudo, né? Pagaram cachê, foi tudo, dei uma palestra. E espero que me chamem mais, gente. Me chama para dar palestra também sobre o manifesto, sobre meus artigos. E esse artigo ele foi traduzido para o espanhol, para a editora Eagles. Foi esse ano, agora publicado pela USP, pelo boletim Mulheridades da USP. E então é um texto que volta e meia ele vai viralizando. Assim como minhas músicas, esse meu texto ele viralizou, né? É um texto viral. Não viral entre os blogueirinhos, influencers, eles talvez nem morrem e nunca vai saber o que é especificamente esse tipo de viralização. É uma viralização numa bolha, que é a academia. E quando eu cheguei aqui, eu disse, eu quero furar essa bolha. Eu quero escrever músicas, compor e cantar coisas que furem a bolha. E que eu possa trazer esse mesmo discurso que eu trago lá no manifesto, mas através do pagodão, através dos ritmos regionais que eu trago, não só o pagodão, como o piseiro, a rocha que eu tenho trazido. E os meus livros vão ser publicados, né? Muito em breve, ainda em novembro. É isso que eu ia falar pra você. Já estão no prelo, sendo impressos. E são 3 livros. É um romance, é um livro de poesias, que se chama Morte e Vida Sertaneja, que inclusive passou na Aldir Blanc, né? E foi feito uma captação sonora desse projeto. Seria o Manifesto Traveco Terrorista também? O Manifesto Traveco Terrorista é o livro de artigos, que tem mais outros artigos além desse. Tem um aqui, o pessoal colocou aqui, Playboy, não é isso? Playboy, isso. Que é um romance que conta a história de uma pessoa que sai do interior de S, né? Que começa assim, que eu não vou dar spoiler. S sai do interior de Corrente e vai para o Rio de Janeiro para fazer uma faculdade. E ela transiciona perto de sair de casa. Enfim. E aí esse livro vai contar um pouco do que eu vivi no Rio de Janeiro, de uma outra forma, entendeu? E eu acho muito pertinente esse romance. Apesar de eu já ter escrito há muito tempo, eu quero lançar logo para poder escrever um outro romance, uma pegada muito diferente desse. Quando foi que você começou a se ver escritora, começou a escrever? Despertou isso em você? Então, como eu te falei, eu fui fazer a faculdade de História da Arte. Por quê? Porque eu amava escrever, eu sonhava em ser escritora. Eu já escrevi esse romance desde os 12 anos. Eu achei um documento, um arquivo de 2012 desse romance, que já tinha mais de 100 páginas. E eu peguei esse arquivo
e juntei com o texto final, que já estava totalmente diferente. E aí vocês vão ver quando sair o livro. Vai ter o texto que eu escrevi antes e depois da transição. Quando eu escrevi antes da transição, todas as personagens, mulheres, eram tenebrosas. Eram coisas assim, horrorizantes. Porque eu tinha muito medo dessa imposição da heterossexualidade, né? Hoje, analisando psicologicamente, a escritora lá de 12, 13 anos, era aquela menininha trans que não tinha se assumido, incubada, que morria de medo de mulher. Que você falava em mulher e que e que eu deveria penetrar uma mulher no ato sexual. Isso nunca aconteceu comigo, né? E é uma coisa que na minha infância gerou uma série de traumas, e esses traumas estão todos aí no romance Playboy, de uma forma muito indireta. Na época eu escrevia super difícil, hoje eu escrevo super fácil. Eu simplifiquei, eu botava palavras difíceis, coisas difíceis. Hoje em dia, gente, o mais fácil possível, pelo amor de Deus, para as pessoas lerem, entenderem, não ficar lendo e procurando dicionário, lendo e quebrando a cabeça e desistindo. Mas quando eu era muito nova, era muito nerd, assim, aquela intelectual, sabe? Hoje eu busco ser uma intelectual engajada política, assim, porém, numa linguagem acessível. Porque a academia, ela é inacessível. A academia, ela é hermética. Ela se fecha, né? E as pessoas que estão de fora não conseguem ter acesso. Então, o pagodão, o funk, o piseiro, a rocha, tudo que eu canto é pro povo. Então, é um conhecimento super acadêmico, super complexo, mas pro povo. Massa, já que você falou em música, vamos falar de música, né? Vamos lá. E você tem até uma canção que você separou ali pra estar cantando pra gente já. Pois Bota num ponto aí que daqui a pouco ela canta aí já, Verdão. Pra poder a gente falar sobre isso. Pagode baiano. Como foi que começou a surgir o pagode baiano na sua carreira, na sua vida? Na minha vida, desde a infância, o pagode baiano faz parte. Na Bahia, em Salvador, você cresce ouvindo. Aqui, cresce ouvindo, né, na verdade, né? Mas e aí, pra cantar? E pra cantar, minhas maiores inspirações foram os vendedores do Porto da Barra que faziam as paródias do poeta. Geralmente era do poeta. E eu também fazia geralmente do poeta. Mas me inspira muito ver, por exemplo, a Dama, a Invasão. Na época, essas eram minhas referências. A Dama, a Invasão, o Poeta e La Fúria. Então, essas foram minhas grandes inspirações naquela época, em que eu vendia na praia e eu amava escutar todos esses artistas. Massa, velho. Mas eu tinha outras inspirações do funk, de outras, mas do pagode especificamente foram essas. Eu falei de pagode porque que nós vivemos aqui em Salvador, então acabei dando uma ênfase maior pro pagode. Sim. E isso é o maior desafio, cantando pagode de fato hoje, atualmente? Meu maior desafio hoje é administrar uma banda, porque, infelizmente, o mercado do pagode é muito monopolizado. Monopolizado por produtoras, monopolizado por disputas de artistas que não querem dividir espaço. Então, isso me frustra muito. E, porra, tanto homem cis hétero, né, Verdeu? Por que nenhum pode dividir com a mulher? Eles só dividem entre os homens. Eles não dividem com as mulheres. E eu fico indignada com isso. Há um domínio dos homens no pagode baiano, exatamente por conta desse beneficiamento que os produtores fazem, no caso, né? Você fala. Há um lugar da mulher. Qual é o lugar da mulher? A bunda que dança, a voz que geme. E esse é o lugar da mulher no pagode. Qual é o lugar do homem no pagode? Só de cara eu já digo empresário. A empresária é a mulher de uma banda de pagode. Enquanto não tivermos uma empresária, eu quero ficar rica, porque eu vou ser empresária de uma banda de mulheres. Alguma coisa do tipo. Eu quero ficar rica e poder ser empresária de uma banda de pagode. Porque é um absurdo, gente, não ter nenhuma empresária mulher. Os empresários são homens e, geralmente, quem administra a carreira são as esposas desses homens. Então, a gente vê isso não em uma produtora, mas em várias. E isso é reflexo de como a condição sexual da mulher
é essa, né? Tipo, eu tenho uma empresa, vou botar uma secretária que eu posso comer na hora que eu quiser. Ou então, botar uma secretária porque ela é secretária, ela não é a dona daquilo, entendeu? Então... Nesse caso, a banda é sua, né? A Travestis. Isso, a Travestis agora faz parte também da Brilho Estrelar, enquanto venda de shows, né? Mas a banda é minha, eu que comprei os instrumentos, com a ajuda de cachês que eu recebi, com a ajuda do meu pai, que ficou 6 anos sem falar comigo, e depois voltou a falar comigo, depois da minha carreira, que viu algumas coisas fazerem sucesso, ele me ajudou. Meu pai, mesmo tendo uma opinião política totalmente contrária a mim, sendo muitas vezes não aceitando minha condição enquanto trans, ficou 6 anos sem falar comigo. Por conta disso? Por conta da minha transição. E aí... Mas eu obtive ajuda, sim. Eu obtive ajuda, eu vendi na praia também, eu recebi cachês de shows, fiz também um feat com a Pablo Vittar, e aí fui juntando tudo e Verdel até lembra, né, Verdel? Ali fiz minha primeira live, foi tudo na pandemia. Então eu com muita garra comprei os instrumentos na pandemia, fiz tudo na pandemia. E esse feat com o Pablo Vittar, como é que foi? Pois foi ela mesma que veio falar comigo, entendeu? Na verdade, a DJ Gork, DJ da Pablo, Sim. falou que ela falou com a Gork, eu quero que a Travestis faça o remix de Tímida, que é uma música espanhol. Eu disse, olha, Pablo é demais. E aí eu já tava com uma música que eu queria lançar, mas você imaginava você imaginava que essa proposta ia chegar, não, né? Você tava assim, foi surpresa. A Pablo já vinha interagindo comigo, me chamou pra cantar no trio dela. A Pablo, eu sou muito Vita Lover. Então, de todas, a que eu sou mais fã é a Pablo. Assim, não é desmerecendo nenhuma das outras. Mas, enquanto fã mesmo, sabe aquela coisa que você é fã de alguém? Sempre tem, né? Não tem... Eu posso morrer, velho. Se alguém me der um tiro aqui agora, eu morro tranquila, porque eu tenho um feat com o Pablo Vittar, tá entendendo? Mas a única que tá, assim, no meu quesito, assim, acima da Pablo, pra feat, só são 2 que estão acima dela, que é a Rihanna e a Lady Gaga. São as minhas 2 favoritas. Em primeiro lugar, a Rihanna. Em segundo, a Gaga. Em terceiro, a Pablo. E eu consegui um feat com a Pablo. E eu quero a Gaga me note também, você, viu, fia? Bora que eu botei você no paredão. Se eu não tivesse feito isso, ninguém nunca ia ter essa ideia de fazer isso. Que a minha música Murro na Costela tem um sample, né? De Just Dance, da Lady Gaga. Ficam votando em ACM, e aí ficam defendendo o carlismo, e aí ficam defendendo a direita. Gente, como é que a galera que defende as mulheres, feminismo, tá defendendo transfeminismo, mulher trans? Como é que as pessoas que defendem isso estão defendendo a direita? Estão defendendo conservadorismo. Estão defendendo as pessoas que estão do lado do poder ali, que caminha pro Bolsonaro, que caminha pra isso. De Bolsonaro eu não tenho nem o que falar, né? Se eu tô falando aqui especificamente disso. Bolsonaro, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. E Jerônimo era pra ser apenas mais um menino do interior, como eu. Era pra ser apenas mais um menino do interior. Mas ele vai ser o governador da Bahia. E eu era pra ser apenas um menino do interior. E eu vou ser a travesti doutora. Vocês vão ter que me chamar de doutora. Vocês aqui de Salvador, que não me deram oportunidade, que me cancelam, cantores de pagode, etc., que defendem a Semineto, vocês vão ter que me chamar de doutora, uma doutora do sertão, meu amor. E eu vou invadir essa cidade de vocês e mostrar pra vocês que vocês também podem aprender com o sertão. O sertão é que sabe. Curiosidade, você morava na capital ou no interior? Morei em Salvador e sou do interior, Corrente. Interior, né? Morei em Salvador, mas minha família é do interior, Corrente, Piauí. No sul. E é divisa com a Bahia. Então a gente lá tem até um sotaque mais pra cá do que pra lá. É mais perto de Salvador do que de Teresina, na minha cidade. Massa, velho. Massa. Você falou da questão que você queimou a bandeira, né, do Brasil, né? E você ficou conhecido nacionalmente por meio disso também. Também. Né, nessa oportunidade. Foi que ano isso e como aconteceu? Isso foi no ano passado. Isso aconteceu durante um show em Feira de Santana. E eu levei essa bandeira amarrada nas minhas pernas. E após eu cantar essa música, Abaixo o Preço do Gás, foi um show. Foi um show.
E após eu cantar a música no meu show Abaixo o Preço do Gás, eu queimei a bandeira do Brasil. E ali eu não estava queimando especificamente nada com Bolsonaro. Quem falou o negócio de Bolsonaro vai tomar no cu foi o público. Eu estava queimando enquanto travesti. O Brasil é o país que mais mata travestis do mundo. Do mundo! Não aceito esse país. Esse país não me representa. Esse país precisa ser quebrado, o capitalismo dele. Outro sistema... Não é nem PT, meu Deus. Eu tô aqui com o negócio do PT por causa das eleições, gente. Mas não é PT. Até o PT tem que cair. Tem que cair o capitalismo, gente. O capitalismo vai nos matar. E no Brasil, junta com a exotificação dos corpos trans, que pega as travestis em movimento de diáspora para a Europa e trafica essas mulheres, escraviza sexualmente. Muitas ficam por lá sem conseguir voltar. A perda total de identidade, que muitas vezes... Muitas travestis são forçadas porque não tem uma mãe, não tem um pai, não tem um amigo, e aí sai do Brasil. Por que as travestis vão para a Europa? Porque o Brasil, infelizmente, é o pior país, não é o pior país para você morar, porque os outros nem pode, tem uns que nem pode ser travesti, mas dos que você pode ser travesti, sim, que você tem autorização do governo, o Brasil é o pior país. É o país que mais mata pessoas trans no mundo. Gente, como esse país tão absurdo ele existe? Como esse país tão absurdo ele existe? Sabe como é o nome disso? Isso é falta de educação. As pessoas não têm a educação lá, que o Bolsonaro chama de ideologia de gênero, é só evitar mortes. Por que Bolsonaro não quer que fala que existe ideologia? Não é ideologia de gênero, é identidade de gênero. Ideologia é a ideologia dele de direita. A nossa identidade de gênero tem que ser ensinada nas escolas, sim. Entendeu? Por quê? Porque quando essas crianças crescem, elas matam travestis. Elas comem a travesti, traz a esposa dele com a travesti, mas assassina elas. Assassina. E nós não podemos continuar morrendo. Então, para que isso não continue, a gente precisa, na minha opinião, né? Em primeiro lugar, eu não vou conseguir acabar com o sistema capitalista aqui agora, né? Então, mas, então, pelo menos votar na esquerda. É o mínimo. É votar na esquerda, uma travesti. Como é que uma travesti vota na direita? Então, você, quando estava queimando aquela bandeira, sobre essa parte da bandeira que você queimou, né? Como é que você se arrependeu ou não? Não se arrependeu, não. Não, eu queimaria de novo. Isso trouxe alguma consequência negativa pra você? Processo, alguma coisa assim, não? Do tipo? Não tem mais. Na verdade, 3 meses antes já tinha sido revogada a lei que sobre essa coisa de bandeira e tal. Eu nem sabia. Na minha cabeça, então... na hora, tipo, eu nem sabia que isso, em algum momento, já foi criminalizado, né? Mas deixou de ser criminalizado. É isso. Nossa, velho. Top. Por sorte, né? Senão é me lascar. Quer dizer, você planeja uma ação daquela, você não chegou a pesquisar nada, ninguém te orientou sobre... Eu não imaginei que ia viralizar, nem que ia ter vídeo, nem nada assim. Eu pensei, os fãs vão me filmar. Mas na época, meu ex-namorado, mas vem cá, agora Brunelli, filmou o vídeo. Vem cá, agora você sabe que viraliza, se você fizer qualquer coisa nesse sentido, ou qualquer outra coisa. Agora você pesquisa antes, você pega uma orientação, verifica se aqui pode dar problema. Aquele foi o ato 1. Eu vou fazer 3 atos. Entendeu? Os outros 2 atos, eles vão acontecer. Acompanhe os próximos capítulos. Então vai ter polêmica aí, viu, gente? Meu Deus. Vai ter polêmica aí. A Barbie Grell. Tem pergunta aqui do pessoal. Vou fazer aquelas perguntas. Deixa eu pegar aqui, velho. Vou fazer aquelas perguntas. Antes eu quero fazer uma pergunta aqui. No mundo da música, né, você ainda percebe muito preconceito em relação à sua escolha sexual, não? Ainda? Hoje, não falando de hoje, agora, atualmente. No mundo da música... Hoje, atualmente. Se você já chegou a perceber algo assim no sentido, se alguém se incomoda, alguma coisa... Demais. Incomoda muito? Com certeza. Uma travesti incomoda muito, ainda mais eu, que não sou omissa. Eu sou do interior, meu amor. Eu vou até o fim, eu estudo as coisas. Você não é daquelas que não leva desafio. Esse povo aí não estuda, esse povo que tá defendendo a CM não estudou que nem eu não, fia. É um povo que não estuda
a militância LGBT. Eu estudo a militância LGBT em sentido de querer mudar. Não é simplesmente fazer música dizendo que eu sou feminista. Não, não é isso. Eu quero mudar o cenário. E a gente só muda através da política. Isso é algo que eu aprendi com Marielle, com Indianari. A Indianari também do PSOL, que agora tá no PT. Indianari Siqueira. Eu fiz a campanha dela na Casa NEM. Eu era professora do Prepara NEM de redação. Eu tava até falando sobre isso. Acabei não falando. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu era professora do Prepara NEM, um pré-vestibular para pessoas trans. E a gente conseguiu colocar várias mulheres trans até em medicina na UFRJ, o curso mais concorrido do Brasil. Imagina. A gente colocou na PUC do Rio, a gente colocou na UERJ, a gente colocou várias mulheres trans e homens trans na universidade. Eu dava aula de redação, né? Eu tirei 1000 na redação do Enem e eu sempre fui muito boa de escrever, tipo, tanto que eu tenho meu romance, tenho um artigo viralizado, entendeu? Então, a escrita, pra mim, sempre foi minha arma. Então, a minha arma contra a porno política é a escrita, seja através do pagode, através de um artigo acadêmico, de um poema, entendeu? Deixa eu pegar a pergunta aqui do leitor não, dos seus fãs. Dos meus fãs! Gente, tem várias perguntas que vocês fizeram, obrigada! Deixa eu dar uma olhada aqui também. Tem um aqui que falou assim, deixa eu ver, Aleph Bispo. Né? Qual a sua expectativa para o show do dia 22/10 na Oba Oba? O show Oba Oba vai ser o próximo evento que eu vou fazer, que vai ser lá em Vitória da Conquista com a minha banda completa. Eu espero vocês lá, vai ser babado. E vamos tacar um pouquinho de fogo nessa city. Vamos polemizar. A eleição chegando, é a hora. E vai ser incrível, show com a banda completa. Tudo aquilo que eu venho me preparando, vou finalmente poder aplicar em um show. Fui contratada. Por isso que eu digo, contratem a Travestis. Vocês vão ter, além de tudo, uma consciência política, né? Pro seu evento. Então, o nome do evento é Vermelho. Eles estão bem engajados mesmo. E eu tô lá junto, né? Qual a data mesmo que você falou? 22/10. Dia 22 de outubro. Nossa. O que você diria para a Tertuliana? Tertuliana. O que você diria para a Tertuliana de 4 anos atrás? Aleph Bispo novamente. Poxa, eu diria pra ela que valeu a pena. Todas as humilhações, todo o esforço, todo o estudo. Muito aprendizado. E vai valer muito mais a pena com a Tertuliana de 4 anos atrás, dizendo pra de 8 anos atrás. A sua maior conquista sendo a travesti? A minha maior conquista sendo a Travestis foi sair da praia, que eu trabalhava no Porto da Barra, e de repente estar em cima do trio elétrico de Pablo Vittar, no mesmo lugar que eu trabalhava. Quando eu tava no trio, tem até o vídeo no meu canal do YouTube, eu fazendo esse show. Tem mais de 100 mil visualizações e tal. E aí eu me emociono no final, eu falo, eu todos os dias trabalho aqui embaixo, Pablo. E hoje eu tô aqui vendo de um ângulo que eu nunca vi na minha vida, daqui de cima, o lugar que eu trabalho e cantando com você. Então acho que ali tudo fez sentido, tudo valeu a pena, sei lá. Próxima eleição é para vereadora. Isso, pra vereadora. Então, e aí? Calma, né? Vamos pensar, tem 2 anos fazendo o meu mestrado, estudando direitinho pra mostrar pra elas mas o trabalho que eu não tirei isso daqui do nada. Mas o trabalho político... Eu vim do sertão. Em geral... Mas eu tirei isso tudo de muito estudo. Em geral, um trabalho político não é de uma hora pra outra, né? Falta 2 anos, mas passa rapidinho. Daqui a pouco eu tô fazendo trabalho político. Não, mas eu falo assim... Abaixa o preço do gás. Há 1 ano atrás... Tem uma campanha eu já estava fazendo a campanha do Fora Bolsonaro há 1 ano atrás, gente. Não, mas eu tô falando de você... Eu gravei o clipe no 2 de outubro do ano passado, Fora Bolsonaro. Tô falando de você candidata. Eu candidata. Candidata, vereadora ou deputado.
Eu tô te dizendo. A vereadora minha 2024, ideologia deputada 2026, nesse caso. Vem cá, se você vir pra vereadora 2024, digamos que você ganhe, vença a eleição aqui em Salvador. Você vai concorrer à próxima pra deputado já ou não? Menino, você já quer saber demais, né? É. Tipo assim, por que eu nunca me candidatei? Porque eu tenho ideologia mais anarquista, entendeu? Anarquismo não cola com partido. Anarquismo é a destruição do sistema capitalista, é isso que eu quero. Você é ousada, velho. Eu sou nervosa, eu sou fogo. Você é foda. Eu bem que sei aqui que você é foda. Aqui, ó, que eu falo um pouco sobre a questão, assim, de uma forma bem de humor, sabe? Eu gosto de trazer esse humor no Manifesto Traveco Terrorista. Cadê, meu Deus? Ia falar do Bakunin, né? Que é mais ou menos o que aqui. A pele que habito, né? Aquele filme do Almodóvar. A pele que habito torna-se o grande legado traveco terrorista. Não basta a castração antropofágica, lembrou-nos Almodóvar. Estamos a realizar compulsoriamente o tratamento hormonal e esculturas vaginais nos corpos de Hegel, Nietzsche, Foucault, Derrida, Deleuze, Ginsberg, Marx, a Lady Gaga, a Rihanna, meu sonho, né? Sou muito fã delas. Mas é isso. Aqui em a Salvador, Kaia Conk, na a Dani Bahia. Bond também foi a realização pra mim fazer Aqui um na feat com a Bahia. Dani Bond. Tem alguém? Aqui na Bahia, vários. Eu tenho muito feat. Tenho um feat com o Rai Ferreira. Tenho um feat com o Léo Crete. Tenho um feat com a Evelyn. Com a Dama. Tenho um feat com a Dama. Queria muito ter um feat com a Dama. Tenho muitos feats aqui em Salvador. Queria ter com um poeta que foi uma inspiração pra mim, Queria sim. que você falasse Com a sobre Invasão. Eu queria que você pegasse o gancho agora e falasse sobre a Dama, né? Que ela participou agora do Multishow, né? Tava lá no Multishow representando o pagode baiano. Ela furou a bolha de certa forma. Eu queria que você falasse sobre essa conquista, não só pra Dama, mas acho que pra Bahia, né? Na verdade. Sim. Não, é muito importante que a gente ocupe mesmo esses espaços, entendeu? Com presenças tão importantes, LGBTs, presenças da periferia aqui de Salvador e da música do pagodão. Tudo isso, pra mim, é essencial para que a gente fure o sistema. Então, quando eu tava lá no trio da Pablo também, acho que a gente tava quebrando o sistema. Quando eu fiz um feat com a Pablo, também foi um outro momento. A Dama, em diversos momentos aí conquistando. Então, eu espero que não só eu, a Dama, consigamos ocupar esses espaços, como outras mulheres no pagode também, né? Que isso não se monopolize em 2 ou 3, mas que a gente consiga ter uma simetria entre homens e mulheres no pagode. Essa é a minha visão, entendeu? A Dama, ela contribui muito para que a gente quebre barreiras. Eu também tenho contribuído da minha forma. E eu espero que mais outras artistas, cada uma com sua identidade, consiga também quebrar essa bolha, entendeu? Nossa, velho. Você tem projeto já para o Carnaval de Salvador 2023? Muitos projetos. Vai pra Avenida? Porra, espero. Espero que sim. Tá aguardando ansiosa, né? Tem um tempinho já, 2 anos sem Carnaval em Salvador. Você era daquelas que ia pra trás do trio, não? Ou ficava no camarote? A última vez eu trabalhei todos os dias. Só teve um dia que eu não trabalhei. Aí eu segui o La Fúria, um poeta. Porra, La Fúria anima o carnaval. Viu? Tem gente até elogiando você. O beat acelerado do La Fúria. Neverdale é tchau pra quem? Galera, pula. Porque o pagodão geralmente é mais lentinho. E no carnaval, o que faz a onda mesmo é aquele pagodão. Por isso que eu lancei um monte de coisa acelerada aí. O EP Bonequinha Tailandesa é acelerado. O que mais? Como é o nome da música? Cadê a Maconha? Meu próximo lançamento também é um brega funk. Tamires colocou aqui que você... Tertuliano, não vou errar mais não, velho. Porque eu acaba que pega a minha língua às vezes. Por conta do R que eu acabo esquecendo. O R. É o R. O R me atrapalha, viu? Tertuliana, você está maravilhosa de vermelho com esse boné. Tertuliano. Tamires também é 13. No Instagram?
É aqui na live. Na live no próprio YouTube. Ela botou Tudo. Obrigada. É a Tamires Deluce. Obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando esse momento histórico, esse podcast. Caio Barbosa também tá mandando um abraço pra você. Diz que é seu fã. Caio Barbosa. Vamos lá. Um beijo, Caio Barbosa. Obrigada pelo carinho. É isso. Tem mais perguntas daqui do pessoal? Posso selecionar outra? É porque eu que acabei que meu celular descarregou. Por isso que eu tô sem as perguntas aqui. Tá. A produção tá me vou ler passando uma aqui. aqui. Como funciona o processo musical? Escolha do beat, letras, etc. Como eu era produtora musical lá no Rio de Janeiro, então eu ajudo os produtores musicais a criar o beat. Então dou ideia de samples, de batidas. Eu gosto de participar da produção musical. A letra das músicas é sempre minha. Apesar de ter também outros compositores em várias músicas. É mais ou menos assim que funciona o meu processo. Tem uma pergunta aqui que muita gente tá curiosa pra saber também, velho. O quê? Gosta de alguém atualmente? Como é que tá o coração? Tem que fazer. Coração partido. Coração partido. A gente se apaixona, né? Me apaixonei, meu filho. 3 dias depois, vivi o pior inferno. É babado. Parece que eu tenho uma coisa que quando eu me apaixono é rápido, é uma coisa... E tipo... Sabe? Travesti é assim. O homem constrói todo um castelo pra ela. Castelo de ilusões. Você acha que é um castelo de mármore. Quando você vai ver um castelo de areia. Que 2 dias depois o vento passa e leva tudo. É isso que os homens fazem com as travestis. Mas eu não cedo ao sistema de dizer... vou focar minha vida em prostituição. Eu disse não, eu vou vender na praia, mas eu não vou me prostituir. Por quê? Porque eu não vou aceitar o destino único que a sociedade me deu de prostituta. Já me prostituí, já sim. Já fiz muita coisa com dinheiro de prostituição, sim. Nunca tive a vulnerabilidade de ter que me prostituir para sobreviver. Eu fiz mais para completar um dinheiro de uma prótese, algumas coisas. Mas dizer que a prostituição é, pra mim, minha última fonte de foco na minha vida, não é não. Não é mesmo. O foco da minha vida é eu correr atrás do meu dinheiro através da minha arte, através, seja de ser um vendedor ambulante, entendeu? Essa é a minha vida. E para esses homens que construírem castelos de areia... Eles vão passar. Um dia vai aparecer um que queira construir um castelo de verdade comigo. Porque não é por nada não, sou gostosa pra caralho. E não só gostosa, né? Inteligente. Isso que assusta os homens. Porque, tipo, como uma mulher dessa... Como eu vou lidar com um furacão desse do meu lado? Mas é isso, tem que ser um furacão também pra estar comigo. Verdade da risada. Perdeu. Perdeu, viu? Se você pretende voltar a trabalhar com funk? Então, eu era DJ de funk. Quem sabe aí, né? Não veio um lançamento de funk, voltando às origens. Eu prefiro trabalhar com pagode, agora vou lançar o brega funk. Que eu gosto de trabalhar mais ritmos e identidades regionais. Essa está sendo a identidade do meu projeto atualmente, mas nada impede de eu gravar um funk, etc. Mais uma pergunta aqui. Já teve decepção no mundo artístico? Demais. Alguém que você adorava e o pessoal... Aqui ficou meio estranho o e final pessoalmente... ficou alguém que você adorava pessoal ou virtualmente? Né? Alguma coisa assim nesse sentido. Mas já teve decepção pessoal, no mundo artístico? Virtualmente foi o... Olha... Algumas decepções, assim. Eu fico um pouco passada, né? Já se sentiu traída? Assim, no mundo artístico? Demais. Você acreditar em algo e depois ver que não é nada daquilo que você imaginava. Né? As pessoas, elas distorcem tudo. Elas são monopolizadores, elas querem vencer sozinhas. Eu não sou capitalista não, meu filho. Não quero vencer sozinha, não. Sou a favor de... chega de estratificação social. Essas artistas só querem, elas estarem no topo e o resto que se foda.
Eu sou a favor horizontalização, arte horizontalizada, em que a gente possa trazer outras coisas. Eu não tô aqui para competir com ninguém. E quem vier competir comigo não vai ter nada, pode ganhar. Velho. Tem uma pergunta Tem mais bem aqui. delicada, né? Pode falar, fica à vontade. É delicada como assim? Você vai fazer a cirurgia de redesignação mesmo? E aí? Porque eu postei... Isso foi porque eu postei hoje stories indo pro psiquiatra, né? Aí eu até... Eu gosto, às vezes, de trazer uma mais fácil cômico. conseguir fazer uma cirurgia Bom dia, dessa, anjos. Eu acordei e vim aqui pro psiquiatra. Calma, gente. Eu não fiquei louca de vez. Eu só vim solicitar a minha autorização pra fazer minha xereca. Mas é fácil eu conseguir fazer esse tipo de cirurgia hoje? Eu no tirei o Brasil? testículo. Eu fiz uma etapa da cirurgia. E fácil não é fácil, né? Precisa da autorização médica Mas e nesse precisa... caso, se encontra, se fala assim, no SUS, por exemplo. Fácil. Encontra no SUS, fácil. Fácil não, Fácil demorando não. anos numa fila. Mas- e mas a técnica consegue, né? que eu não vou fazer. Eu vou fazer pelo plano de saúde, pelo particular, porque a técnica que eu quero utilizar é uma outra técnica. Aí eu fui no psiquiatra, nossa, que psiquiatra maravilhosa. Um amor de pessoa. Me tratou com tanto carinho, com tanto respeito. Isso Um psiquiatra que me atendeu lá no Rio de Janeiro já chegou a assediar outras meninas. Eu e outras meninas trans, a gente saía de lá chocadas. Mas era ele que dava os documentos. Ele que me deu o documento para eu tirar o meu testículo, por exemplo. é um requisito para fazer. Psiquiatra, é. Infelizmente, nós vivemos um mundo que patologiza as identidades trans. O que é a patologização? É dizer que ser uma pessoa trans é uma patologia. Isso já foi quebrado pela OMS, né? Então, nós estamos lutando pela despatologização das identidades trans. Na verdade, quem é doente é a transfobia, não é as pessoas trans. Quem causa todos os transtornos mentais em uma pessoa trans não é ela. É as pessoas cis que são transfóbicas com ela. Então, vou fazer minha xereca sim, também tem isso. Muitas travestis falocêntricas que deslegitimam o movimento de travestis que fazem cirurgia. E aí, eu já encontrei várias que disseram que desistiu da militância, por exemplo, porque não pode falar sobre a xereca, que só tem que dizer que se arrependeu da cirurgia, lá. Não, meu amor. Então, se você é uma travesti e milita contra uma travesti que faz a sua cirurgia, você está sendo machista, você está sendo misógina, você está sendo falocêntrica. E não é isso que hoje em dia eu busco. Eu acho que as pessoas... E hoje eu tô aqui, sinceramente, pra plantar, né, na cabeça aí da galera um pouco de consciência política do que a gente está nesse próximo passo fazendo, né? Aí fica pra consciência de cada um, o que é que cada um vai fazer, votar. Nossa. Então, acho que por hoje já tá bom de tertuliana lustosa. O furacão do Brasil. Acho que tem que ter outro nome, mais que furacão. Meu avô me chamava de... Meu avô, quando eu tinha 18 anos, ele me chamava de incendiária. Mas assim, se Darino Senna estivesse aqui, ele diria que você tem futuro, muito futuro, ousada, não leva desaforo para casa, não esclarecida, pelo que eu vi, estudiosa, né? Não chega a lugar algum desinformada, tá bem informada sobre tudo. Então, você vai longe. Obrigada. Vai longe. E eu te agradeço. Muito obrigado de verdade. Pode fazer suas considerações finais. Não é um debate, mas faça suas considerações finais. Você assistiu o debate de Lula e Bolsonaro? Eu que nem assisti. Poxa, esses dias eu tô eu assisti, num turbilhão aí de coisas resolvendo. Só vi recortes. Assisti até o final. Acho que não houve ganhador, não. Um ganhou num bloco, outro ganhou no outro. Teve um que foi equilibrado. Foi um debate bem equilibrado, de certa forma. Mas, enfim, dia 30 a gente vai para as urnas, cada um coloca o seu voto. Né? Você, não vou perguntar mais nada sobre isso. Ao pessoal de casa, eu quero agradecer o carinho da audiência e até o próximo episódio de Pode Mais. É isso. Obrigada, gente. Minhas considerações finais
Então, a gente está no Brasil, um país que tem... Aqui a minha unha, né? É o fogo na bandeira. Essa bandeira é a bandeira do imperialismo. Não é o verde da mata, não é tudo que já estava em Portugal, sendo utilizado de Portugal e Algarves. Entendeu? Não tem nada de ouro, de mata. É o fogo na bandeira? As cores da bandeira, elas são as cores do imperialismo. Entendeu? A cor que eu quero pro meu Brasil é vermelho. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.